Olá, pessoal. Vamos fazer aqui um exercício da lista 2, limite de função de análise 2. Vou fazer aqui a letra E, tá bom? Nós vamos mostrar que o limite, quando x vai para menos 2 de x ao quadrado menos x sobre 3 é igual a 2, usando epsilon e delta. Para mostrar isso, a gente vai ver pela definição, né, de limite, lembrar, né, que limite de f de x, quando x tende a é igual a L, se, para todo epsilon maior que zero, existir um certo delta maior que zero, tal que se x estiver no domínio e x menos delta estiver entre zero, x menos a estiver entre zero e delta, então f de x menos L vai ser menor do que epsilon. Mas no nosso caso aqui, quem que é a f de x e quem que é L? Quem que vai ser então a f de x? É x ao quadrado menos x sobre 3. Então, eu vou vir aqui onde está f de x e colocar x ao quadrado menos x sobre 3. Quem que é o L aqui? O L aqui lá do exercício é 2. Então, aqui no L nós vamos colocar 2. Quem que é o A aqui do exercício? O A é menos 2. Então, onde tá aqui, ó, a gente vai colocar menos 2. E agora, mas o que a gente precisa, então, fazer? Né? Tá provado? Não. Para todo epsilon maior que zero, a gente tem que mostrar que existe um delta maior que zero. Esse delta aqui igual a quanto, tá? A gente vai dar um certo delta que vai depender do epsilon apresentado, tá? Então, nesse caso aqui, né, em todos os casos, a gente manipula essa expressão de forma que a gente encontre alguém que a gente vai poder dimensionar pelo delta que a gente vai escolher. Quem que é esse termo, né? É esse termo que é essa expressão. Então, a gente vai manipular o x ao quadrado menos x sobre 3 menos 2, de forma a tentar encontrar esse cara aqui, que é, na verdade, né, 0 menor do que x mais 2 menor do que delta. Encontrar aqui esse x mais 2, que ele a gente consegue mexer aqui e mensurar de acordo com delta. Só que isso aqui, olha, é igual, né, a x ao quadrado menos x, aqui a gente vai multiplicar e dividir por 3, fica menos 6, tudo isso sobre 3. O 1 sobre 3 a gente coloca em evidência, vai ficar x ao quadrado menos x menos 6, só que essa expressão, tirando as raízes, vai ficar 1/3 que multiplica x mais 2 vezes x menos 2, não, vezes x menos 3. E aí já apareceu alguém que a gente conhece, tá? Esse x mais 2 apareceu aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vai direto colocar isso aqui menor do que delta? Não, por enquanto não, porque tem um certo x menos 3 que a gente ainda precisa limitar ele. Quando tem esses dois termos que dependem de x, a gente faz um truque, que é o seguinte. Então, sempre que tiver dois termos dependendo de x, um que a gente conhece e outro que a gente não conhece, a gente supõe primeiro que o delta seja 1. Se o delta for 1, então o que vai acontecer com x menos 2? X menos 2 vai ser menor do que delta, mas o delta a gente falou, não, vamos pegar delta igual a 1. Tá, ok. Se x menos 2 é menor do que 1, eu tenho que x menos 2 está entre menos 1 e 1. Só que quem eu quero mensurar? Eu já tenho mensurado, então, o x menos 2, né, pela definição aqui, se eu peguei o delta igual a 1, ele vai ser menor que 1. Agora, eu preciso ver o tamanho de x menos 3, tá? X menos 3 precisa aparecer aqui. Mas para x menos 3 aparecer, desculpa, aqui é x mais 2, tá? X mais 2, tá? X mais 2 aqui, menor que delta. Para fazer aparecer x menos 3 aqui, basta eu pegar toda essa expressão aqui de cima e subtrair quanto? 5, tá? Subtrair 5 de cada termo. Então, vai ficar menos 1 menos 5 menor do que, né? Vamos fazer devagarinho. X mais 2 menos 5 menor do que 1 menos 5. Coloquei menos 5 em todo mundo aqui. Então, ficou menos 6 menor do que x menos 3, como eu queria, menor do que menos 4. Olhando para a reta real, a gente tem o seguinte,
E aqui. Olhando para a reta real, a gente tem o seguinte, a gente tem que o módulo a gente tem que x menos 3 é uma expressão que está entre menos 6 e menos 4. Se eu pegar o módulo de x menos 3, eu vou pegar no intervalo simétrico positivo, ele vai estar entre mais 4 e mais 6, ok? Então, o módulo de x menos 3 com certeza é menor do que 6. Então, vamos para cá, ó. Continuando essa expressão aqui, o que a gente tem? A gente tem que, se delta for igual a 1, então, x menos 3, ele é menor do que delta. Então, isso daqui tudo é menor do que 1/3. X menos 2 é menor do que 1. X menos 3 é menor do que 6. Isso tudo aqui, né, igual a 2. Só que para mim é suficiente dizer que esse cara aqui é menor do que 2. Eu não precisava que aparecesse um certo epsilon aqui. Aqui, ele precisa ser, esse termo aqui, ele precisa ser menor do que epsilon, menor do que 2 não é suficiente. Mas pensa bem, se o epsilon, né, ele for maior que 2, né, se o epsilon for maior que 2, eu coloco aqui menor que epsilon, ok, tá? Então, se epsilon maior que 2, eu tomo o delta igual a 1 e isso daqui funciona, tá? Agora, se meu epsilon for... Ai, que é 2, desculpa. É porque eu tô acostumada já a colocar maior que 0, né? Se for maior que 2. Se o epsilon tiver entre 0 e 2, o que a gente faz? Tá? Se o epsilon tiver entre 0 e 2, a gente pode pegar um delta menor ainda, tá? Um delta menor do que 1. Se o delta for menor do que 1, uma coisa que eu tenho certeza é que o x menos 3, ele vai continuar sendo menor do que 6, tá? Por que ele vai ser menor do que 6? Veja bem, porque a gente vai espremer o delta, diminuir o delta, então a gente vai estar espremendo mais esse cara. Vai diminuir aqui, vai diminuir, né, assim, esse daqui aumenta, na verdade, né, como é 1, né? Então, vai estar espremendo esses caras aqui no intervalo, vai estar espremendo esse cara, e em módulo ele vai ser menor ainda do que 6, e em particular, né, e essa desigualdade ainda vai ser satisfeita. Então, veja bem, que x, aqui, pera lá, que o x ao quadrado menos x sobre 3 menos 3 vezes 2 sobre 3 é menor do que essa expressão aqui, e que é menor, esse cara aqui, menor do que 6, né? Esse é menor do que 6 sobre 3 vezes x mais 2, isso vai estar satisfeito, tá? Então, isso vai estar satisfeito, que com certeza eu quero pegar um delta menor do que 1 aqui, tá? Mas vamos ver quem que ele vai ser. Mas aqui, corto, isso aqui é igual a 2 vezes x mais 2, mas eu tô querendo o x mais 2 menor do que um certo delta que eu ainda não conheço. Então, isso aqui vai ser igual a 2 delta. Mas eu quero que isso daqui seja no máximo epsilon, tá? Menor ou igual que epsilon, pode colocar igual a epsilon. Então, se eu tomar, nesse caso aqui, o delta igual a epsilon sobre 2, tá? Então, agora a gente volta, é um exercício que a gente faz de trás para frente, tá? Então, se epsilon, então, tiver entre 0 e 2, a gente toma delta igual a epsilon sobre 2, e o que vai acontecer? Essa expressão vai ser menor do que esse epsilon. Para a gente fazer o caso geral, tá? A gente pode, caso geral, a gente pode, para todo epsilon maior que 0, sem ficar dividindo epsilon maior que 2 igual a 2, isso e aquilo, para todo epsilon maior que 0, a gente toma delta igual ao menor mínimo entre 1 e epsilon sobre 2. Então, se epsilon for maior do que 2, o 1 satisfaz. Se o epsilon estiver entre 0 e 2, esse cara aqui vai ser o menor, né? Vai ser o menor e ele vai satisfazer. E aí vai valer que se x tá no domínio
e x menos mais 2 estiver entre 0 e delta, então, para esses valores de delta aqui, com certeza a gente vai ter que aquela f de x menos L vai ser menor que epsilon pelas contas que a gente fez aqui e aqui. Entendido? Mais dúvidas, mais explicação no exercício, podem mandar mensagem que a gente explica mais, a gente tenta explicar de outro jeito, até que isso fique claro, tá bom? Tem várias maneiras da gente pegar o fio da meada e desembolar, espero que isso tenha ajudado vocês a entender. Um abraço, pessoal, até mais.